Bom, pessoal, então nós vamos aí, dar início a mais uma BioReview, e dessa vez a gente vai iniciar as nossas revisões voltadas aí, para os nossos alunos aí do SEJA, professor Luiz Bezerra, que se encontram aí na etapa 1, tá certo? Primeira série aí do ensino médio, e aí a gente vai começar aqui fazendo a revisão dos capítulos 3 e 5. Um capítulo, aliás, dois capítulos que estão relacionados aí com a questão dos alimentos e a questão dos nutrientes. Então, o que é que nós temos aqui já falando disso? Primeiro por que nós nos alimentamos? Primeiro, pessoal, porque nos alimentos nós podemos encontrar aí a matéria-prima, digamos assim, para aquilo que o nosso corpo precisa produzir, aquilo que o nosso corpo precisa construir. Por isso a importância da alimentação. E nos alimentos, nós também encontramos fontes de energia. Afinal de contas, o nosso corpo ele é uma máquina e essa máquina ela precisa de energia para poder funcionar. Imagine aí uma máquina que funciona 24 horas por dia, os 7 dias da semana, os 30, 31 dias do mês, e, enfim, todos os dias do ano. Então, ela é uma máquina que, de fato, ela precisa para funcionar de energia, e essa energia a gente consegue obtê-la através, aqui como vocês estão vendo, dos nossos alimentos. Então, nos alimentos, nós encontramos, portanto, a matéria-prima para tudo aquilo que o nosso corpo precisa produzir, precisa fabricar, precisa construir, e a energia necessária para toda essa atividade. E aí, seguindo aqui a nossa revisão, vocês devem ter estudado aí sobre os nutrientes e grupos específicos aí de nutrientes. Eu estou até mostrando aqui só para efeito de exemplo um processo de hemorragia, onde nós temos aqui um vaso sanguíneo, nessa imagem de cima. Por algum motivo temos uma lesão na parede desse vaso e essa lesão ela é revertida, ela é, digamos assim, esse problema ele é solucionado por um processo chamado de coagulação sanguínea. E para que esse processo de coagulação sanguínea possa acontecer, por exemplo, onde vocês estão vendo aqui, coágulo, plaquetas ativadas, a rede de fibrina se formando aqui. Para que o processo de coagulação sanguínea possa acontecer, por exemplo, nós precisamos aí, de vitamina K e de cálcio. Então, pessoal, por exemplo, vitamina K e cálcio são exemplos de nutrientes. Por quê? Porque os nutrientes, eles são encontrados nos nossos alimentos e a gente classifica de nutriente, essas substâncias ou esse grupo de substâncias, ou alguns íons ou algumas moléculas que desempenham funções específicas. Então, tudo aquilo que nós encontramos no nosso alimento, sejam moléculas, sejam substâncias, sejam íons, por exemplo, cálcio, aparece na forma de íons, constituinte aí, fazendo parte do grupo dos sais minerais, e as vitaminas, que são substâncias aí orgânicas, enfim. Essas moléculas, essas substâncias orgânicas, esses íons que desempenham funções específicas no nosso organismo, servem para alguma coisa, portanto, é aquilo que a gente pode chamar de nutrientes. Então é aquela história, nem tudo que a gente coloca na boca, que a gente ingere, que a gente engole, na verdade, são nutrientes. Nós nos alimentamos e nos alimentamos aí de coisas muito variadas, mas o importante é que quando procuremos nos alimentar de alguma coisa, a gente procure saber se ali a gente vai de fato encontrar os nutrientes necessários. Então, os nutrientes têm essa relação aí com os alimentos, porque os nutrientes podem ser encontrados nos alimentos. E por que dessa busca dos nutrientes nos alimentos? Justamente por isso, porque como vocês viram aqui, para que o meu processo de coagulação aconteça normalmente no meu organismo, eu vou precisar aí, por exemplo, de vitamina K e cálcio. E eu posso encontrar isso aonde? Na minha alimentação. Então, lembrar que nutrientes são isso: moléculas, substâncias, íons, enfim, aquilo
que encontramos nos nossos alimentos e que desempenham uma função específica, vão servir para alguma coisa, tá certo? Bom, pessoal, e aí, nós vamos aqui revisar, justamente também os principais grupos de nutrientes que vocês estudaram, tá certo? Então vamos aqui, nós estamos chamando aí de grupos de nutrientes, porque a gente vai ver grandes grupos de nutrientes constituídos aí tanto por compostos orgânicos quanto por compostos não orgânicos. E aí, olhando para essa imagem, veja bem, quando você se lembrar de massas, tá vendo aí pão, macarrão, grãos, açúcares, olha aí o mel, açúcares da fruta, isso vai representar um grupo de alimentos que a gente vai já revisar. Outro grupo, vocês vão se lembrar quando olharem aqui, por exemplo, para os óleos, as gorduras, tá certo? Se lembre de mais esse grupo. Outro grupo, vocês vão se lembrar, principalmente quando observarem aí alimentos de origem animal, como por exemplo, ovos, leite e carnes, principalmente aí carne, vocês vão se lembrar. Quem são esses grupos aqui? O primeiro, o grupo das massas, dos açúcares e dos grãos. Nós temos aí os carboidratos, também chamados de glicídios ou açúcares. Se lembrem disso. O grupo aí onde nós temos, por exemplo, os óleos e as gorduras, é o grupo dos lipídios. E quando você olhar para carnes, peixes, carnes em geral, carne branca, carne vermelha, leite e ovos, se lembre aí que você vai estar olhando para o grupo das proteínas, tá certo? Então aqui já temos 3 grupos que vamos revisar. E aí, passando para frente, vocês também estudaram outros 2 grandes grupos importantes, que é o grupo das vitaminas e o grupo dos sais minerais. Agora, olhando aí para essas imagens, pensou em vitaminas, é verduras e frutas. É claro, vitaminas pode ser encontrada em carnes, pode ser encontradas em alimentos ricos em carboidratos, como as massas, grãos, açúcares, podem, certo? As vitaminas podem. Agora, se você quer um alimento que seja de fato rico em uma maior quantidade e variedade de vitaminas, aí você vai pensar em imagens como essas aqui, frutas e verduras. E os sais minerais, perceba que também ele é encontrado, Estão vendo aqui verduras, algumas frutas, alguns tipos de carne. Mas, enfim, vitaminas e sais minerais a gente precisa encontrar em alimentos. A distribuição das vitaminas e dos sais minerais é algo bastante aí variado, entre os vários grupos aí de nutrientes, mas lembre-se principalmente de frutas e verduras para vitaminas e podemos até dizer também para os sais minerais. E aí a gente começa falando aqui, revisando de um grupo, que é o grupo dos carboidratos ou glicídios, também conhecido como grupo dos açúcares, tá bom? Carboidratos, glicídios e açúcares, vamos estar falando sempre aí da mesma coisa. E o que é importante vocês saberem? Então, quando olharem aí, pessoal, para massas, grãos e açúcares, se lembrem de um grupo de nutrientes que vai ter basicamente essas 3 funções. Função energética, função de reserva energética, vamos ver qual é a diferença disso, tem uma diferençazinha, e função estrutural. Primeiramente, de cara já, de todos os grupos, pessoal, de nutrientes, carboidratos, proteínas, vitaminas, sais minerais e lipídios, aquele que tem a função energética, que você vai se alimentar e ter acesso a esse nutriente para o seu corpo, imediatamente, digamos assim, obter energia, é no grupo dos carboidratos. Então, bora ver aqui o que é que diz por que dessa função energética. Perceba, que nós temos aqui um processo chamado de respiração celular, se lembrando aí, que é justamente o processo no qual as nossas células conseguem obter energia. Certo? Porque lá no interior das nossas células, dentro dessa organelazinha aqui, chamada mitocôndria, a glicose, por exemplo, C6H12O6, olha aí a glicose, que é um dos principais, dos mais conhecidos carboidratos que está no nosso alimento. Então, por exemplo, quando você pega aquele pedaço de pão, ingere, aquilo é rico
em glicose, tá certo? Então a glicose, ó, que é um carboidrato, ela vai reagir com o oxigênio que nós adquirimos aí através da nossa respiração, e nessa reação química nós vamos ter aí, pessoal, a liberação de gás carbônico e de água e, é claro, a produção de energia. Coloquei até o símbolozinho no final ali de energia. Então, por exemplo, a glicose, né, que é um dos glicídios aí mais simples, formados por apenas uma única molécula, que nós encontramos nos alimentos, chegou no interior da nossa célula, ela vai lá para dentro da mitocôndria e digamos que ela vai ser quebrada para liberar energia. Então, por isso que eu digo que uma das principais funções dos carboidratos ou glicídios é a função energética, porque carboidratos e glicídios nos permitem às nossas células obter energia a partir de suas moléculas, tá certo? Então, fiquem espertos e atentos. Falou desses grupos aí de nutrientes que vocês estudaram, se perguntar qual é aquele, digamos, que nasceu, né, aquele grupo de nutrientes que nasceu para nos fornecer energia, são os glicídios ou carboidratos. Mas eles também têm outras funções, né? Essa foi a função energética, e aí vamos ver uma segunda função, que é a função de reserva energética. Reserva, quando nós fazemos uma reserva, nós estamos, digamos assim, pensando no estoque, em armazenar, em estocar, em guardar algo para depois, para a hora da precisão. Então, os glicídios e carboidratos também têm essa função, tá certo? E como é que funciona isso? Por exemplo, aqui nós temos uma molécula de glicose, né? Estão vendo aqui o exemplo de uma molécula de glicose. E aí vamos supor que a gente foi adquirindo através da nossa alimentação uma certa quantidade de moléculas de glicose, mas que nosso corpo não vai precisar de toda essa glicose. Então, quando você ingere uma quantidade de carboidratos e que seu corpo não vai necessitar naquele momento extrair energia desse carboidrato que você está ingerindo, o que é que acontece? O nosso corpo converte, por exemplo, a glicose no amido. Aliás, as plantas fazem isso convertendo no amido e o nosso corpo, um corpo animal, nós fazemos isso na forma do glicogênio, tá certo? Então, por exemplo, uma planta, um ser produtor que faz fotossíntese e produz, é claro, os seus próprios carboidratos. Quando a planta produz muita glicose, digamos assim, através da fotossíntese, e ela não vai utilizar toda aquela glicose que ela precisava, então ela junta, digamos assim, essas moléculas de glicose, junta e converte elas numa molécula de amido. Se eu estiver falando de um ser vivo animal, aí essas moléculas de glicose são unidas e convertidas numa molécula chamada de glicogênio. Tá certo? Tanto para mostrar a vocês como é que isso acontece aí nos vegetais. Por exemplo, aí, batata doce, né, nessa primeira imagem, batata inglesa. A batata doce, pessoal, essa batata doce que a gente compra, na verdade, ela é uma raiz. E perceba que essa raiz é uma raizinha bem rechonchuda, cheia de coisa armazenada dentro dela que a gente utiliza na nossa alimentação. Nós comemos a batata inglesa. E por que a batata inglesa é uma raiz que ficou desse jeito? Justamente por isso. Certamente a planta produziu aí muito carboidrato, não utilizou todo esse carboidrato para produzir energia, e aquilo que ela não utilizou, por exemplo, a glicose que ela não utilizou, digamos assim, ela vai reunindo essas moléculas menores de carboidratos numa molécula chamada de amido. Então a raiz da batata doce ficou assim, rechonchudinha, bem recheada de amido. A batata inglesa, algo muito semelhante, a diferença é que ela é um caule. E perceba que ele é um caule que inclusive a gente pode utilizar na nossa alimentação, porque é um caule também rico em amido. No caso, essa planta, que produz como fruto aí a batata inglesa que a gente conhece, aquele carboidrato que ela foi produzindo e não foi utilizando, ela foi armazenando, ela foi reservando. E fazendo como? Digamos, juntando aí as várias moléculas menores de carboidratos, como por exemplo a glicose, que a gente está usando como exemplo, e reunindo ela e formando moléculas maiores, moléculas de amido. O nosso corpo faz isso semelhante, mas faz armazenando o glicogênio, a glicose converte aquela glicose que o nosso corpo não utilizar, ele reúne essas moléculas de glicose, formando moléculas de glicogênio e guarda no nosso fígado ou nos nossos músculos, nas células musculares.
e fica lá armazenado esse carboidrato quando o corpo precisar, quando ele precisar, o nosso corpo ou o corpo da planta, se for o corpo da planta, ela vai lá e começa a quebrar esse amido que estava armazenando aqui, digamos, né, moléculas de carboidratos menores e vai liberando essas moléculas menores para a planta obter energia. Se for no caso do ser humano, né, o nosso corpo, um corpo animal, corpo de um ser vivo animal, nós vamos quebrando as nossas moléculas de glicogênio e liberando moléculas de glicose para que o corpo tenha fonte de energia. Então, por isso que se diz que os carboidratos ou glicídios também têm essa função de reserva energética. Por quê? Porque todo aquele carboidrato que o nosso corpo adquiriu através da alimentação, ou no caso, uma planta que ela própria produziu, não estiver sendo utilizado, ele vai ser reservado, ele vai ser reunido em moléculas maiores e vai ficar guardadinho ali, para na hora que um desses seres vivos precisar, vai lá e busca nesse estoque, tá certo? Então essa é a segunda função. Então cuidado para não confundir. Quando eu digo que o carboidrato tem uma função energética, e aí se lembre da glicose, é porque a glicose que a gente obtiver através da alimentação, caiu dentro da nossa célula, ela já vai ser utilizada, vai ser, digamos, quebrada para liberar energia. Aí eu digo que o carboidrato está tendo função energética. Quando o carboidrato que eu adquiro através da minha alimentação, ou eu produzo enquanto, por exemplo, um ser produtor como uma planta que faz fotossíntese, eu não for utilizar esse carboidrato, eu vou reservar, eu vou estocar e aí eu vou ter uma reserva energética, por isso que reserva energética também é uma função dos carboidratos ou glicídios. E uma última função é a função, bora ver aí, ó, estrutural. Estrutural, pessoal, se lembrar de estrutura, né, as partes de alguma coisa. E por que eu digo que os carboidratos também têm a função estrutural? Bora ver aqui. Perceba, ó, que você tem aqui, pelo que eu estou vendo, né, um animal aí parecido, tudo indica que seja um gafanhoto. É um gafanhoto? Perceba que essa capinha do gafanhoto aqui, para quem não se lembra, é o chamado exoesqueleto, né? Os artrópodes, para poderem crescer, quando eles precisam crescer, eles rompem, o esqueleto deles é externo, o nosso é interno, o deles é externo. Então, para eles poderem crescer, eles sofrem essas mudas, eles trocam de esqueleto. E esse esqueleto aqui que eles vão produzindo ao longo do desenvolvimento deles, pessoal, ele é constituído de um carboidrato chamado quitina. Então, se os carboidratos ou glicídios fazem parte, por exemplo, da constituição de um exoesqueleto, eles estão fazendo parte da constituição de estruturas do corpo desses seres vivos. Por isso que a gente diz que eles também têm a função aí estrutural, tá certo? E mais um exemplo de função estrutural, essa é muito conhecida, a gente precisa ficar atento. Olha aí, ó, trazendo aí uma célula vegetal. Perceba que a célula vegetal, pessoal, ela tem esse revestimento aqui mais externo, digamos essa capinha mais externa, a interna mais aqui seria a membrana plasmática, como as nossas células animais também possuem. Mas além da membrana plasmática, células, por exemplo, aqui de vegetais, né, de bactérias, possuem um revestimento externo. E esse revestimento externo, no caso eu estou mostrando aqui uma célula vegetal, é justamente o que? A parede celular, que também é chamado parede celulósica, porque ela é constituída de celulose. E celulose é o que? É um polissacarídeo, é um carboidrato, é um glicídio. Então, se eu tenho glicídio, se eu tenho carboidratos aí compondo, fazendo parte da estrutura dos seres vivos, né, como vocês viram do exoesqueleto dos artrópodes ou das paredes celulares de alguns seres vivos, então eu posso dizer que a função deles também é estrutural. E para finalizar, né, porque vocês poderão ouvir falar de alguns termos, que os carboidratos, os glicídios, vocês podem ouvir falar alguns termos, né? Monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo. Se lembre logo que essas palavrinhas aí, monossacarídeo, mono dá a ideia de um, di dá a ideia de dois, poli dá a ideia de vários, sacarídeo, isso já está falando de quem? Carboidratos. Então, ouviu falar, é um polissacarídeo, é um monossacarídeo, é um disacarídeo. Então, se lembre que o que está sendo dito aí está falando de carboidratos. E qual é a diferença? A classificação tem a ver no número de moléculas.
né? Se o carboidrato, se o glicídio é formado por uma só molécula, como aqui uma única molécula de glicose, então eu vou dizer monossacarídeo. Se for formado por duas, nós vamos chamar aí de disacarídeo. Por exemplo, nós temos um muito conhecido, que é o açúcar do leite, que é a sacarose, né? A lactose. A lactose, que é o açúcar do leite, lactose, né? Ela é constituída por dois monossacarídeos. No caso, né, ela é constituída por uma molécula de glicose, né, e uma molécula de galactose. E aí forma uma molécula maior, que é a chamada lactose. Tá certo? É um disacarídeo. E aí nós temos os polissacarídeos, né, como o amido, que a gente já falou, como a celulose, que a gente já falou, como a quitina, que a gente já falou. São, né, carboidratos glissacarídeos aí formados aí por centenas de moléculas menores, por exemplo, de carboidratos, né, de glicídios. E aí o foco aqui é só para vocês entenderem, para a gente fechar, porque vocês poderão ouvir falar aí nesses termos, tá ok? Então essa é a nossa revisão aí sobre os carboidratos ou glicídios. Se ajudou vocês, tá bom? Deixe aí o like de vocês, e quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, para à medida que a gente for postando aí as novas revisões, né, e você tiver ativado lá o sininho, você já vai ficar por dentro do assunto, tá beleza?